Democracia, para mim, é aquilo que se diz na Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade, assim como diz a Constituição Federativa do Brasil. A ideia democrática demorou a chegar ao Brasil, como não podia deixar de ser, considerando que fomos até o século XIX parte do Império Português, um reino avesso às inovações que marcaram a história da Europa moderna. No alvorecer daquele século, ainda éramos uma sociedade caracterizada por hierarquias que excluíam do que hoje se entende por cidadania os escravos, as mulheres, os não católicos e os pobres em geral. A grande Revolução Inglesa, que antecede a Revolução Francesa, antecede a Revolução Americana de um século. O que acaba aí? O que acaba aí, justamente, é o direito do soberano legislar sem audiência daqueles sobre os quais o soberano soberaneia. Então, tem que haver uma Câmara. O reconhecimento da Câmara como um órgão de poder de governo é um marco. A partir do século XVII, nós temos a evolução da conquista dos direitos de participação por parte dos cidadãos. Quais eram os impedimentos que faziam com que o sistema político, da ordem política, fosse muito reduzida comparada com a sociedade que era governada? Havia a exigência fundamental, que é a exigência de renda. A participação, o direito de participação eleitoral era dependendo da renda. Dependia de idade, dependia de instrução, dependia de gênero, em alguns homens, né? Dependia em alguns lugares, de religião. Então, há um sem número de exigências que fazia com que o número de possíveis eleitores fosse fosse uma ínfima parcela da população governada. As sociedades estão calcadas na ideia da formação de classes. E a partir de uma estrutura desigual não pode haver. São duas coisas incongruentes. Existe uma pessoa, um grupo de pessoas que são detentores do poder e que impõem a vontade deles, né? Impõem a vontade e não estão preocupados em saber o que os outros estão pensando a respeito. Né? Eu acho que não era bom esse sistema, porque era o sistema imperial, né? Vamos dizer assim. O que predominava era o desejo do rei, não o desejo de uma população como um todo. A população não podia dizer o que queria, assim, era o desejo do rei. Então estava na mão de uma pessoa só. Eu acho que era horrível, porque tinha escravidão, e a escravidão era no tempo do reinado, e as pessoas não tinham livre-arbítrio para fazer o que achava que era certo. Na época da monarquia era um teatro, porque as pessoas não... a grande maioria tinha escravidão, que era grande parte da população, e as pessoas não tinham noção do que acontecia. E justamente por ser de outro país, a gente não tinha essa identidade brasileira miscigenada que a gente tem hoje em dia. No final da monarquia, eu tenho certeza que nem o Dom Pedro II devia acreditar que o sistema monárquico era o melhor sistema para o país. Assim, do jeito que o cara era, ligado em todas as tendências, ciência, era um cara que trouxe telefone, fotografia. Certamente ele não era um cara retrógrado. Então ele devia pensar que a democracia era de fato um caminho a ser seguido. E não necessariamente a democracia, mas o sistema monárquico certamente já estava em baixa nessa época. Também na Europa, naquela mesma época, nem todos os indivíduos tinham direito ao voto. As eleições eram censitárias, isso é, dela podiam participar apenas os que possuíam alguma fonte de renda. Mulheres também estavam excluídas. Por volta de 1830, os ingleses ainda estavam em luta pelo sufrágio universal masculino, no movimento que ficou conhecido como cartismo. Durante muitos anos, estudantes trabalhavam nas escolas, nas universidades, com a ideia de que havia uma Revolução Francesa, uma Revolução Americana
e uma revolução industrial inglesa. Hoje em dia, essa visão já está superada. Hoje em dia já se fala de uma revolução atlântica, de um processo econômico e político que abalou todo o mundo atlântico, envolvendo a margem americana do Atlântico, envolvendo a margem europeia do Atlântico e envolvendo a margem africana do Atlântico. A ideia de democracia na época é a ideia de governo do povo, governo das maiorias, né? Então se coloca muito com a ideia de anarquia, de governo de todos, né? Então a democracia era vista como uma forma de governo anárquica, isso pelas elites tradicionais, conservadoras. Agora, ela vai detonar um processo, mas esse processo ele não vai se realizar completamente. Quando chegar à metade do século XIX, vai ver claramente que outros grupos das elites rurais brasileiras, industriais inglesas, vão se apossar do poder e vão domar essa democracia. Quer dizer, criar um modelo liberal democrático, né, que vai, de certa forma, o quê? Refrear esse processo de transformação. Inclusive, esse regresso, ele ocorre na América, ele ocorre na Europa e também na África. Então, você vê esses movimentos que acontecem na América, basicamente em 3 níveis. América Portuguesa. Você vê a grande elite mineira, já decadente, planejar uma rebelião que nunca houve e não iria haver, né, em Minas, e mesmo assim ser vítima de um processo de repressão violento, brutal, né? Você vê elites intelectuais no Rio de Janeiro, em 94, no século XVIII, apenas debatendo, discutindo um modelo imposto, e mesmo assim sendo vistos como subversivos, é a Inconfidência Fluminense, ou Carioca, e na Bahia, que talvez seja mais grave, um movimento de mulatos, de pardos. E o que é mais interessante é que são esses pardos que vão ler com mais voracidade os ideais franceses. Porque esses ideais eram perigosos para a elite mineira, é muito filtrado e, digamos assim, um tanto quanto também perigosos para a elite carioca, menos intelectual. Agora, eles abraçam cada vez mais isso. Então, onde esse ideal francês foi mais lido, mais interpretado e mais, digamos assim, assumido, foi na Bahia. Esses pardos, eles têm um processo muito claro de integração. Eles querem participar do mundo escravista. Não é tanto uma rebelião contra a escravidão, não é tanto uma rebelião contra digamos assim, o poder branco, é mais uma forma de participação. Inclusive, ter escravos também é uma forma de afirmação e de riqueza. E esses pardos eram o quê? Eles eram sistematicamente bloqueados, impedidos, né? Então, você tem um processo de emergência, digamos assim, de uma classe média mulata, né, que vai encontrar nos ideais franceses revolucionários o caminho talvez mais próximo, né, de afirmação política, coisa que não ocorre nem em Minas e nem no Rio. Se você estudar, por exemplo, a documentação do Levante Mineiro, né, você não vai ver nada relativo ao Brasil. O movimento ele foi todo ligado à questão da libertação do país das Minas. O país das Minas. Isso era o mais importante. Quer dizer, a criação de uma autonomia da região das Minas frente ao Império Colonial Português. Foi apenas no final do século XVIII que a ideia democrática começou a circular entre os brasileiros. O movimento conhecido como a Revolta dos Alfaiates, ocorrido na Bahia no ano de 1798, foi o caso mais explícito do vigor com que as novas ideias, já muito influentes na Europa, chegavam ao Brasil. Aqueles baianos, muitos deles ex-escravos, lutavam pela independência do país e por liberdade. Nos cartazes que espalharam por Salvador, os revoltosos conclamavam: "Sejamos todos franceses".